de volta e deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar da neuropsicopedagogia? É uma ciência que estuda o sistema nervoso com foco no processo de aprendizado das crianças. O Murilo traz mais informações pra gente agora na matéria. Vamos ver. Neuropsicopedagogo, um profissional que pode transformar o processo de ensino-aprendizagem. De suma importância hoje um profissional entender da neurociência, e eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, juntamente com o grupo Sensupeg do diretor Sandro Albano, foi o precursor dessa ciência no país. Hoje nós estamos revolucionando a educação no país, formando profissionais para que entendam o que acontece no cérebro da criança, como a criança aprende, percebendo dificuldades de aprendizagem, intervindo nessas dificuldades e até encaminhando para profissionais devidos para ajudar muito essas crianças em relação à aprendizagem. De que forma que o diagnóstico, especialmente na fase escolar, né, em que as crianças se encontram, como que isso contribui para a formação dela, tanto enquanto aluno, mas como cidadão também? Como que isso pode ajudar? De suma importância nós conseguirmos perceber, fazer uma antecipação dessa problemática da criança, que quanto antes você identificar, e hoje a neurociência nos explica, devido à neuroplasticidade cerebral, quanto mais se estimula o cérebro da criança, mais outras redes neurais são produzidas, né? Nós nascemos em base com 86 bilhões de neurônios e cada neurônio tem capacidade de fazer em média 10 mil sinapses. Quanto mais se identifica isso e se estimula, mais redes neurais, mais sinapses são feitas. Então, essa intervenção que o profissional neuropsicopedagogo faz nas escolas é de suma importância para a melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem das crianças. Segundo o presidente da SBNPP, a neuropsicopedagogia é uma ciência que cresce no país. Inclusive, acabamos de receber uma menção honrosa aqui em Ponta Grossa, que no dia 6 de dezembro é instituído o Dia do Neuropsicopedagogo, e é óbvio que quanto mais profissionais conseguirem fazer esse curso e se qualificarem, melhor isso acontecerá para o desenvolvimento dessas crianças nessas escolas. Organizado pelo Grupo Educacional Sensupeg, o primeiro curso de pós-graduação em neuropsicopedagogia do Brasil foi criado para preencher uma lacuna. Mais que ensinar, o objetivo é compreender o processo de aprendizagem do aluno. Até que nós nos reunimos, isso há praticamente 10 anos, e esse grupo entendeu que além da psicopedagogia nós precisamos entender um pouco mais sobre isso e trabalhar com as neurociências. A partir daí, descobriu-se a importância de o professor compreender como o aluno aprende ou não aprende a partir do momento em que ele olha para o cérebro dessas crianças. Então nós estamos tendo agora uma procura bastante significativa, porque os professores começaram a entender que não basta apenas focar no ensinar, mas muito mais do que isso é preciso compreender como é que o aluno aprende. O grupo oferece neuropsicopedagogia clínica e também neuropsicopedagogia institucional e educação especial inclusiva, com destaque na figura do profissional dentro da sala de aula. Nem sempre os pais, principalmente das escolas públicas, conseguem pagar uma consulta, por exemplo, dentro de uma clínica para os seus filhos. Mas quando nós colocamos na sala de aula o neuropsicopedagogo, e ele faz essa relação com os outros profissionais, nós conseguimos atender um fluxo muito maior de crianças. E essa melhora é verificada só dentro da sala de aula ou é algo que expande, né, que transcende os muros ali da escola? É algo que beneficia a vida do aluno também? Além de o aluno ser alfabetizado linguisticamente, alfabetização matemática, é preciso também que haja uma alfabetização emocional. Então a gente sabe que quando a gente faz uma análise dessa criança, ela precisa ser analisada sobre todos esses contextos. Dislexia, autismo e déficit de atenção são os diagnósticos mais comuns entre as crianças em idade escolar. Em Ponta Grossa, o dia 6 de dezembro foi instituído como Dia do Neuropsicopedagogo, uma forma de reconhecer e incentivar o trabalho desses profissionais. A cidade é referência no assunto e tem mais de 800 pessoas formadas em neuropsicopedagogia. Temos educadores da rede municipal, que tem mais procura mesmo, rede privada, rede estadual e também, para nossa surpresa, muitas mães têm nos procurado para justamente ajudar e auxiliar o filho que de repente foi diagnosticado com algum transtorno, alguma síndrome, de uma forma para poder ajudar a fazer as tarefas escolares, para trabalhar de uma forma multidisciplinar com professor e médico. A mãe, ela sai aliviada de cada aula, porque ela começa a entender melhor o seu filho a partir desse estudo da neurociências. Então vai além de uma consulta de um médico, porque ali ela também vai começar a ter esse olhar neuropsicopedagógico para o seu filho. Tudo vai trabalhar em volta dessa criança para que ela possa se sentir melhor dentro da sala de aula, com seus colegas, né, e atingir os objetivos escolares.
Interessante, né? Muito bacana. E para a gente continuar falando sobre esse assunto, nós convidamos aqui a Elizabeth, ela que é coordenadora do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Elizabeth, muito bom dia, viu? Bom dia. Obrigada pela presença. Estamos recebendo também aqui a Regina, ela que é mãe de uma aluna e veio aqui contar a experiência dela para nós. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Quero começar com a Elizabeth contando um pouquinho do trabalho de vocês lá no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Como é que funciona? Então, o nosso espaço de trabalho, ele funciona na Usina do Conhecimento, o SEMAI. Esse centro, ele é da Secretaria de Educação, né? A gente faz um trabalho junto. E ali, todas as pessoas que trabalham na equipe, elas têm o curso de neuropsicopedagogia, porque ajuda muito melhor, né, para desenvolver o trabalho. Então, nós temos um público de alunos da educação especial, que em julho nós fechamos um número de 417 crianças que a gente atende, espalhada aí por 84 escolas na rede, mais os CMEIs que a gente tem, porque nós começamos já a atender desde os pequenininhos lá no CMEI. Se percebemos alguma coisa, né, as coordenadoras que acompanham as escolas, a gente já chama os pais para conversar, para... Já presta esse apoio. Isso, né? Para estar encaminhando, né, fazendo algum encaminhamento de atendimento para essas crianças. E é dessa forma o nosso trabalho bem junto, né, com os pais, junto às escolas, realizando aí essa forma de acompanhamento escolar. Entendi, perfeito. A gente continua agora nesse assunto e nós vamos para a parte prática, para saber como é que funciona de fato esse trabalho. Quem conta para a gente ao vivo é ele, o Macedão. Macedo, muito bom dia para você, bem-vindo aqui no Destaque. Bom dia, minha amiga Pri, amigos que assistem ao Destaque. De fato, vamos conhecer esse atendimento especializado, que é uma aula extra, esses alunos já diagnosticados. Para explicar melhor sobre isso, a gente está aqui com a Ruth Ferreira, que é neuropsicopedagoga já há 10 anos, então tem uma certa experiência para comentar justamente o diferencial dessas aulas. Eu percebo aqui, Ruth, que os alunos não são da mesma turma e nem sempre têm o mesmo transtorno, existem diagnósticos diferentes. Por que isso e de que forma são ministradas essas aulas? Muito bom dia. Bom dia. Porque eles são atendidos de acordo com a necessidade de cada um. Os grupos, eles são separados para que eu possa estar atendendo todos ao mesmo tempo. Por exemplo, crianças com transtorno de déficit de atenção, junto com crianças com superdotação, para que nesse momento essa atividade possa atingir cada um deles. Porque nós atuamos não nos sintomas, e sim nas causas. E quais tipos de atividades que eles praticam aqui? Cada diagnóstico tem uma atividade diferente ou não? É tudo bastante inclusivo? As atividades, elas são organizadas em grupo, algumas são individuais e em vista para atender a necessidade específica. Então, este jogo aqui, por exemplo, ele está trabalhando a questão da atenção, da memória, da concentração, raciocínio lógico, cálculo matemático, noção visoespacial, o sistema inibitório, que é a questão da impulsividade, a criança esperar a vez do outro para jogar. Então, independente do diagnóstico aqui, eu estou com cada um deles atingindo um objetivo diferente. E isso no dia a dia, você como professora sente também essa diferença? Sim, nós fazemos um plano de intervenção com antecedência, tendo em vista o que nós pretendemos trabalhar com cada criança, e o resultado é exatamente esse, porque nós temos que depois fazer uma retrospectiva de tudo que foi feito, como foi feito e qual é o resultado disso. E isso é feito em relatório, compilado, mandado para o SEMAI. E aí é nesse momento que nós percebemos os grandes avanços. Agora, professor, além do tradicional jogo de tabuleiro, vamos dizer assim, que a gente mostra, a tecnologia também está aplicada junto, tem programa de computador. Como é que funciona? A gente percebe ali, alguns alunos já estão praticando, inclusive tem um escrevendo um texto, outros praticando um programa de computador. O que seria esse programa e o que ele ajuda? Bom, esse programa é o G-Compris. Ele é liberado pelo próprio governo e também estão desenvolvendo habilidades diferenciadas. Usamos a informática para a produção textual, porque a tecnologia está presente hoje na vida da criança. Então, nós não podemos deixar de utilizar esse recurso, porque aqui tem que ser mais interessante do que em casa. E dessa forma, eles estão aprendendo e se desenvolvendo à medida que estão brincando. E fica também, antes da gente encerrar aqui, professor, um alerta para os pais, né? Justamente, se perceber um comportamento diferente, de fato é bom procurar ajuda, porque faz toda a diferença, principalmente essa aula extra, vamos dizer, que eles estão tendo aqui justamente para o futuro das crianças.
Sim, faz uma diferença imensa. Então, assim, estejam atentos. Se a escola chamar você para conversar, escutem o que eles têm a dizer. Se eles derem essa orientação de você fazer uma investigação com um profissional de saúde, faça. Não tenha medo, porque um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, uma intervenção pedagógica adequada é desenvolvimento e aprendizagem na certa. Sem dúvida nenhuma. Então tá dado o recado, inclusive aos pais que perceberem, às vezes o pai é chamado no colégio, não dá muita atenção, é importantíssimo sim para o futuro do seu próprio filho. A gente vai ficando por aqui, eu vou acompanhar, eu vou até jogar com essa criançada esses jogos que eu achei bem interessantes. Viu, Priya? Com você aí no estúdio. Tá certo, Macedão, muito obrigada. Inclusive o menininho ali, o de vermelho, é o Lucas, é o filho da Regina, que tá aqui participando conosco, né, Regina? Até eu quero que você conte um pouquinho da história de vocês para nós e o quanto esse trabalho tem feito a diferença. Olha lá o Lucas lá, ó, tá concentrado. Concentrado na atividade. Então, foi através da escola, né, que me chamou no primeiro mês já do ano letivo dele. Agora ele já tá no seu segundo ano, né, e falou pra gente que ele estava vendo alguma dificuldade dele, de atenção e tal, que a gente tinha que procurar um neuropediatra, né, pra ver o que podia estar melhorando para ele, né. E junto com isso, eles passou o relatório de todos os professores, né, que acompanham ele, para cada professor dar a sua opinião também para o neuro avaliar. Os professores fazem uma sondagem com a criança no dia a dia na escola. Aí, quando percebe que é necessário, eles chamam os pais para conversar. Foi eu e meu esposo. A gente foi lá e conversamos, sentamos junto com a diretora, a pedagoga, tudo, né? E daí que a gente foi procurar um especialista, né? Que é o neuropediatra. E toda vez que eu volto à consulta, a escola tem a preocupação também, está fazendo um relatório de cada 3, 4 meses de como está sendo o acompanhamento da criança, porque ele tomou uma medicação, né? Porque ele tem a déficit de atenção e a hiperatividade, né? Então isso é para ele estar concentrado nas atividades da escola, principalmente, né? Melhorias para ele, né? Para o futuro, na verdade, né? Isso, e inclusive na prática, assim, o que você conseguiu perceber, assim, na evolução, no aprendizado, como é que tem sido? O Lucas, ele evoluiu assim 100%, vamos dizer assim, né, depois de todo o acompanhamento, né, porque ele era uma criança muito fechada, muito quieta, ele não era muito de se entrosar com outras crianças, ele ficava mais quietinho na dele, em casa também, e depois desse acompanhamento, ele mudou totalmente, assim, ele é mais solto, mais tranquilo, conversa bastante com as crianças, mais quieto. Às vezes tem o pessoal um preconceito assim por causa do medicamento, mas acho que quando é um benefício assim para o filho, né, a gente tem que correr atrás, não pode achar assim, não, meu filho não tem nada, a gente não pode ter esse preconceito, a gente tem que correr e ver, né, mas isso quem vai dizer se tem alguma coisa ou não é o especialista, né, aí a gente tem que fazer a parte da gente como pai e mãe, né. Que é essencial, né, esse papel Sim, dos pais, né, quando o pai entende, né, e aceita a orientação que nós fazemos, é meio caminho andado, e quando eles percebem o desenvolvimento da criança na aprendizagem lá na escola, a professora percebe, os pais percebem, né, eles percebem também que vale a pena. E nós temos 84 escolas, como eu falei, na rede, temos 60 CMEIs, né, e as crianças são atendidas desde o CMEI, para não ficar muito tarde, né, e nós temos 44 salas de recursos, que é igual a que foi mostrado aqui, né, o Lucas lá sendo atendido na sala de recursos. E tem muita atividade bacana ali que realmente chama a atenção da criançada, né? Desenvolve. Lá na sala de recursos ele vai trabalhar com o concreto para ajudar na dificuldade que ele tem lá na sala. Se é matemática, se é ciência, se é português, a professora conversa com a sua professora regente da sala e ela trabalha o concreto para suprir a necessidade que ele tem. E aqueles alunos que dependem de alguém para ajudar, ir ao banheiro, para se alimentar, para cuidar dos seus pertences, esses alunos que são dessa forma, que depende do outro, eles têm o acompanhamento de uma auxiliar de inclusão na turma onde eles estão. Entende? Olha que importante, né, esse trabalho. Nós já vamos continuar conversando mais aqui. Inclusive você que está acompanhando o destaque, se você tiver alguma dúvida aí acerca desse tema, vai mandando pra gente no WhatsApp, que aqui você sabe, né, o programa é teu. E agora atenção para esse recado que eu quero dar pro pessoal aqui da região. Vocês sabiam que o Operário tem um novo plano do sócio fantasma da Vila? É o sócio regional. Essa é a categoria destinada a pessoas que residem fora aqui de Ponta Grossa. Tanto os benefícios quanto os valores são
diferenciados para essa categoria, hein? E olha só, o sócio regional não é destinado somente para os Campos Gerais. Os torcedores de fora do estado, por exemplo, também podem aderir a esse plano. Basta apresentar um documento comprovando que reside fora de Ponta Grossa. Operário é massa, né, minha gente? E tem o patrocínio de Telhas Ponta Grossa, o melhor para a sua obra comercial e residencial. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do nosso Brasil. CCR Rodonorte, empresa amiga do operário. E Prefeitura de Ponta Grossa, orgulhosamente alvinegra. E Mega Mania Cap, pode sonhar com a Mega Mania Cap da E. Que maravilha, né? Você que se mudou aí, ó, de Ponta Grossa, do estado, pode também aí ser um sócio torcedor do nosso querido Fantasma. Vamos voltar para cá agora para a gente conversar mais aí sobre esse tema. Elizabeth, queria saber assim um pouquinho mais, na prática, como é que funciona a preparação desses profissionais. A gente viu um pouquinho, né, na matéria ali, mas eu queria saber mais. Então, todos os profissionais que trabalham diretamente na sala de recursos, eles têm a formação de educação especial e ainda têm a pós-graduação em neuropsicopedagogia, né? Todos, quando você vai em busca de um profissional para essa sala, a gente verifica todos esses detalhes, né? Você já teve experiência, qual a sua formação, então elas têm essa formação. Mas, independente de trabalhar somente na sala de recursos, nós temos, na equipe gestora, tem diretoras, tem pedagogas, tem professores diversos em todas, né, nas escolas, que buscaram esse curso de neuropsicopedagogia por ser uma ciência nova, né? E que nós percebemos que ajuda muito quando a pessoa, né, quando o professor conversa com o aluno, quando ele, né, olha para ele, verifica suas atividades e ele percebe que existe algo diferente. Então o professor vai também trabalhar diferente com ele, não é trabalhar igual para todos os 25 alunos da turma ou 30 alunos da turma, né? Ele faz um trabalho diferenciado para aqueles que necessitam de um trabalho a mais para chegar ao alcance do outro também. Imagino que para os pais seja muito importante, né? Esse atendimento, essa atenção para os filhos, né, Regina? Sim, com certeza, né? Porque até por sinal foi a escola que trouxe pra gente, né? Abriu nossos olhos, na verdade, né? E como já foi dito, a gente tem que escutar, assim, quando o professor, quando a direção chama a gente na escola, a gente tem que ir porque eles estão lá, né? O Lucas, ele fica tempo integral, então eles ficam lá, ele fica o dia inteiro na escola. Então eles que acompanham ele de manhã até de tarde. Então eles que vê o comportamento dele, como que ele tá, né? Consegue identificar. Isso, né? Foi eles que identificaram que ele tinha, né? A parte de atenção, né? E para ele tá começando agora, já vai estar no segundo ano indo pro terceiro, é muito importante, né? Então eu comecei o tratamento dele também num momento muito bom, né? Na idade dele muito boa, né? Que isso, ele, não vou falar que ele vai ficar o resto da vida tomando esse medicamento, né? O neuro diz quando parar, mas ele começou cedo, então com isso ele vai também, com o tempo ele mesmo vai conseguir se controlar e vai ter uma vida ativa normal sem medicamento. E é muito importante também realçar, assim, o preconceito que às vezes as pessoas têm sobre tudo isso, né? A medicação. É muito importante ter esses professores acompanhando os alunos, os filhos da gente, porque eles têm a visão que às vezes a gente não está tendo, né? E na escola, ali na escola João Maria, foi muito, sempre, desde o começo, sempre muito, muito carinhoso com ele, meu acolhedor, e dando muita atenção para eles. Que bom, muito importante esse trabalho. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Destaque, para que vocês vieram aqui esclarecer, né, esse tema tão importante. É muito importante que a gente traga isso para que mais pessoas conheçam, né? A gente que agradece, né, de poder estar compartilhando, porque mesmo muitas pessoas buscando informações lá no SEMAI, a gente sabe que às vezes tem pessoas que ainda não conhecem. E a formação dos professores não fica só na pós, no curso. A gente tem formação mensal com os professores das salas de recursos e com os auxiliares que atendem também, fazem aquele auxílio da inclusão do aluno na sala de aula. Trabalho fundamental, estão de muito parabéns. Importante. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você também. Parabéns pelo filho lindo. Obrigada. Tá bom? Muito jóia.